falando aos internautas das diversas redes sociais, que irão acompanhar o grande debate sobre o ser de Deus, teremos a professora Anne Caroline, formada em Filosofia e Teologia, e que em breve publicará o seu primeiro livro, A Verdade no Monarquianismo. E do outro lado, doutor e PhD também em Filosofia, Teologia, Ciência da Religião, arqueólogo, autor de diversos livros e artigos em revistas acadêmicas, o professor Jonathan Glinbell, autor best-sellers, A Trindade do Único Deus, que foi o que colocou o professor como proeminente teólogo. Nossa, a professora vai sofrer uma lavada. O debate pode até parecer desproporcional. No entanto, por ser inteiramente fixado na Bíblia e na história, a professora Caroline já tem demonstrado ser imbatível. O relógio está mostrando que a hora da verdade enfim chegou. Que comece o show. Agradecemos a apresentação de Gloridai, mas não se trata de um show, porque tudo que será debatido diz respeito à vida e à morte. Professora Caroline, em poucas palavras, qual será a sua linha de argumentação a ser defendida? Boa noite a todos. A linha de argumentação da qual muitos já sabem que eu defendo é a de que Yahvé Elohim é um só Yahvé, como disse Jesus em Marcos 12, verso 29, e que se revela de diferentes maneiras, Hebreus 1 e verso 1. Onde Jesus mesmo é este Deus verdadeiro e a vida eterna, 1 João 5 e verso 20. Prometo neste debate mostrar uma verdade jamais mencionada na história no meio teológico, do qual acredito ser revolucionária e muito esclarecedora. Professor Jonathan, e qual é a sua linha de argumentação que irá defender? Também estendo uma boa noite a todos. De igual modo que a professora Caroline, o texto diz que Elohim e Yahvé é um só, como se lê em Deuteronômio 6 e verso 4, mas em três pessoas distintas, em que se pede no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28 e verso 19, no qual a graça vem por meio de Jesus Cristo, e o amor por meio de Deus, e a comunhão por meio do Espírito Santo, como diz em 2 Coríntios 13 e verso 13, sendo algo tão claro, que o debate já poderia acabar por aqui. Nossa! O professor Jonathan já começa o debate dando uma tratorada na professora. E que pergunta você faz para Caroline? Professora, se a graça vem por meio de Jesus Cristo, e o amor por meio de Deus, e a comunhão por meio do Espírito Santo, como dito em 2 Coríntios 13 verso 13, havendo cada qual uma função definida, como este texto pode ser compreendido dentro da sua linha de pensamento, uma vez que, sobre o que defende, não há distinção entre as pessoas? Romanos 5 verso 15 diz, a graça de Deus, e Zacarias diz que seria derramado o Espírito da graça. Logo a graça veio por um único Deus mesmo, por diferentes maneiras. Perceba que a distinção entre as pessoas é a clara distinção na maneira como este único Deus estende a sua graça. Porque, se Jesus disse em João 17 verso 3, que a vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. E sobre Jesus Cristo em 1 João 5 e verso 20 diz, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Logo, temos o único Deus verdadeiro que se distingue de duas maneiras, como Pai e como Filho, João 10 e verso 30. E como Alfa e Ômega, o princípio e o fim, Apocalipse 1 e verso 8. Até aqui, fica alguma objeção? Ficam várias objeções, Caroline. Então entenda. O Eu Sou no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor em Êxodo 13 verso 14, é o mesmo Eu Sou na Nova Aliança na forma humana, como Jesus Cristo em João 8 e verso 58. Um único Eu Sou de maneiras diferentes, cujo nome no hebraico, Ayah, pode ser usado no presente, Eu Sou, assim como no futuro, Eu Serei. O que se aplica perfeitamente a este único Deus. Antes como, Eu Sou como anjo, e depois o Eu Sou como humano, sendo atribuído ao único ser de Deus. Nestas duas maneiras, embora personificadas, no entanto não diz, nós somos, ou seremos. O fato de haver um e o outro não os tornam dois, mas um só Deus Yahvé de diferentes maneiras. Justino Mártir distinguiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo como maneiras diferentes do único Deus operar. Irineu de Leão, no 2º século depois de Cristo, na sua obra Contra as Heresias, descreve o Filho e o Espírito como as duas mãos de Deus, mas se trata de ser um só e o mesmo Deus. Ele diz, o Pai tem o Filho e o Espírito como as suas duas mãos, com as quais ele criou o homem e tudo que existe. Mas a essência é a mesma e inseparável. Segundo Irineu, esta doutrina está desmembrando o ser de Deus.
seja da maneira que for, fala-se como sendo um só ser divino. Mas, se temos o único Deus e Jesus, logo, temos um único Deus de duas maneiras, como Pai e como Filho, como Alfa e como Ômega, como princípio e como fim. A graça não poderia ser efetuada na maneira de Deus Pai, mas na de Filho, e o amor de Deus não é outra senão por sua maneira de Filho, para que pelo Espírito tenhamos comunhão. Mas em suma, condiz em 1 Coríntios 12 e verso 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Faz muito sentido o que ela disse. Pode ser. Meus seguidores aqui da rede, a resposta da Caroline foi incrível e impecável. O que você achou? Coloque aqui nos comentários e compartilhe. O mundo todo precisa saber disto. Caroline, é a sua vez de fazer a pergunta para o professor. Professor Jonathan, diante de tudo que foi explicado na resposta anterior, havendo um único Deus, Marcos 12, verso 29, Jesus é outro Deus, é igual a Deus, é semelhante, ou é o próprio Deus nessa sua maneira de filho? Professora, Jesus não é outro Deus, como se houvesse dois. Mas é o próprio Deus quanto à essência, e não quanto à pessoa. Porque um é o Pai e outro é o Filho claramente distintos, e isto não tem como ser negado. Tertuliano no terceiro século, em sua obra, Contra Praxeas, usou a linguagem técnica com a ideia de um único Deus em três pessoas. Ele escreveu, tudo que o Pai é, o Filho é, e o Espírito Santo também é. Todos são um só Deus, pela unidade de substâncias. Embora o mistério da economia, ou seja, da dispensação, conserve a Trindade, distribuindo a unidade em três, Pai, o Filho e o Espírito Santo, três não quanto à substância, mas quanto à forma, não quanto ao ser, mas quanto à distinção, e ainda assim, de uma só substância, de uma só condição e de um só poder, finalizo com o texto prova de 1 João 5 e verso 7, que diz, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo. Ele disse, três não quanto a substância, mas quanto à forma. Isso mais apoia o que a professora defende. O professor também se saiu muito bem. Como você faria a sua refutação? Coloque aqui nos comentários. Com a conclusão desta primeira rodada de perguntas e respostas, quais as suas considerações, Caroline? O nobre professor Jonathan, ao usar a fórmula trinitária, citou um texto ambíguo de Tertuliano, que defende fortemente a unidade de Deus, e até usa expressões que um monarquianista funcional ou ontológico poderia aceitar. A ideia de economia, ou dispensação, pode ser entendida como manifestação funcional temporal, e ao dizer uma só substância, as distinções são em forma, grau e aspectos, em que não se exige três pessoas eternas e coiguais, mas um único Deus eterno se manifestando funcionalmente de diferentes maneiras. O professor ignora que o único Deus verdadeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Havendo oportunidade, será sobre isso que mostrarei nos próximos blocos. E quais as suas considerações, professor Jonathan, sobre as respostas da professora? Tertuliano era um trinitariano subordinacionista, e não via a trindade igualitária, que só foi confirmada no Concílio Niceno no ano 325 d.C., por isso a ambiguidade. A linha de pensamento da professora ignora que são três seres distintos, diferentes pessoas, mas iguais em substâncias, que coexistem como único Deus, estando um ao lado do outro, sentado em um único trono tripartido como se fosse um sofá, por todas as eternidades. João 1 e verso 18 diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Não haveria criação se não houvesse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando conjuntamente. O que você diz? Ah, um trono tripartido como um sofá ficou engraçado. Sendo assim, feitas as considerações, faremos um breve intervalo para a segunda rodada de perguntas e respostas. Gloridai, é com você. Entra aí no canal do debate. Você acha que eu vou ficar de fora? Eu já entrei. O debate está demais. Aproveitem o intervalo para interagir nas redes sociais. Não percam o próximo bloco. Pessoal.